Muito bem, bem-vindos novamente ao jQuery e uma vez que já vimos de forma mais ou menos superficial, mas ainda assim que penso ser devidamente esclarecedora, a forma como nós podemos ir obter dados a partir dos elementos HTML, está na altura de nós avançarmos para uma das principais características do jQuery, neste caso em termos de funcionalidade, que é a possibilidade de nós podermos criar efeitos visuais nos nossos elementos de HTML de uma forma extremamente simples. Ora, o jQuery tem então um conjunto de métodos associados a tipos de efeitos visuais, nomeadamente de fade in, fade out, etc. E nós vamos vê-los aqui todos. E estes efeitos podem ser aplicados a qualquer elemento HTML que nós tenhamos na nossa DOM, ou no nosso DOM, e de uma forma extremamente básica. Ora, cabe, antes de começarmos aqui a exemplificar como é que isto funciona, cabe dizer então que o jQuery, à semelhança de muitas linguagens de programação, utiliza como unidade base de contagem de tempo o milissegundo, o que quer dizer que os valores que nós vamos utilizar em determinados argumentos são sempre milissegundos, sendo que isto significa que por cada 1000 milissegundos nós temos um valor equivalente a 1 segundo. Ora, para começarmos aqui a estudar da melhor forma o jQuery, eu vou começar por fazer aqui uma implementação de HTML, vou deixar ficar o botão para executar, neste caso as animações, mas vou criar aqui, por exemplo, um div, cujo ID será animar, ok? E dentro deste div vamos colocar apenas algum texto, algum texto dentro do meu div, ok? E portanto temos aqui algum texto dentro do meu div. Vamos aqui rapidamente no main CSS formatar o nosso div. Neste caso ele tem um ID, eu vou utilizar o seu ID porque posso ter vários divs diferentes. Então vamos ter aqui o animar e vamos formatá-lo com uma margin de 20 px, um padding de 20 px também, uma border de 1 px solid black, vamos colocar aqui também um background color yellow e penso que desta feita nós já temos aqui, ok, temos aqui um div bem diferente do que tínhamos inicialmente. Vamos no entanto aqui adicionar ainda um width de 300 px. Okay? Vamos então aqui verificar, cá está o nosso div. Ora, o que se pretende fazer aqui é criar animação. Ora, para criar uma animação, por mais estranho que pareça, nós podemos utilizar algo que já vimos aqui inicialmente, que é o toggle. Okay? E se o toggle for utilizado, reparem o que é que acontece. Neste caso eu vou buscar primeiro aqui o evento click do meu botão, portanto button.click, e agora aqui dentro vou colocar uma função anónima, function, e dentro desta função anónima eu vou então executar aqui qualquer coisa relativamente ao meu div. Ora, então vou chamar o meu div através do seu ID, que é animar.toggle, e reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou aqui clicar em executar e pura e simplesmente ele aparece ou desaparece. Ora, efeito visual que nós estamos aqui a ver, genericamente, é o esconder e mostrar. Ok? Mas isso não tem realmente aqui nenhum efeito visual muito interessante. Então, vamos aqui tentar fazer com que este efeito visual seja executado, mas de uma forma bem mais lenta. Então, reparem o seguinte, eu posso aqui no toggle colocar, por exemplo, 1000. E reparem o que é que vai acontecer agora. Okay? Reparem como o aparecimento e o desaparecimento do meu div é efetuado de uma forma muito mais suave. E isto está definido porquê? Porque dentro do toggle eu passei então aqui um argumento que equivale a 1000 milissegundos. O que quer dizer que se eu colocar aqui 100, o efeito vai ser quase imperceptível, mas vai existir. Reparem? É quase imperceptível, mas ele existe. Portanto, há aqui um efeito de animação. Quanto menor for o valor, evidentemente estamos a falar só em 100 milissegundos, equivale a 1/10 de segundo. Se quisermos meio segundo, colocamos 500.
e vamos ter aqui um efeito de meio segundo a ser executado aqui nos nossos divs. Reparem que nós poderíamos fazer aqui uma situação muito mais interessante, que era ter vários divs, ok? Por exemplo, 3 divs, e vamos ter aqui, por exemplo, o animar 1, animar 2, animar 3, ok? Não é muito importante. E agora poderíamos simplesmente colocar aqui, por exemplo, vamos buscar aqui os divs, ok? E temos aqui o toggle 500. Ora, neste caso o que vai acontecer é que todos os divs vão ser escondidos, ok? Então eu vou adicionar aqui um button, eu vou colocar aqui isto desta forma. Esperem lá, vamos aqui colocar o div, ok? Don't click. O que é que vai acontecer quando eu clicar? Vai acontecer simplesmente a execução de uma função. Eu vou aqui apagar, é mais fácil para podermos perceber o que estamos a fazer. Quando eu fizer um clique, ele vai executar uma function, ok? E essa função vai ser simplesmente o this, ok? This .toggle 500. Vamos colocar 1000, ok? Para dar um efeito mais duradouro. Reparem, cá temos aqui o div, neste caso ele não está formatado por uma razão simples, é que nós usamos aqui o ID, poderíamos colocar aqui 1 e agora colocar aqui uma vírgula e simplesmente colocar aqui isto tudo, e portanto depois aqui 3 e ali 2, e portanto isto iria resolver a situação aqui no Cascading Style Sheets. Portanto, reparem, cá estão os nossos divs, e agora reparem o que é que acontece. Eu posso, clicando nos meus divs, eles vão desaparecer todos. No entanto, eu vou aqui ainda implementar uma brincadeira, e portanto estamos aqui a brincar um pouco com o jQuery. Vamos chamar o button, e depois dentro do button vamos colocar um clique, ok? E dentro deste clique vamos fazer uma function, e vamos aqui colocar simplesmente o seguinte. Neste caso vamos chamar todos os divs, ok? .toggle. E neste toggle ele vai simplesmente aparecer ou desaparecer, vai ser sem efeito. Reparem o que é que vai acontecer, sem efeito todos eles desapareceram. No entanto, se eu clicar aqui no meu div, eu vou aqui se calhar separar por div 1, 2, 3, e cá estão eles. Reparem que quando eu clicar aqui no 2, automaticamente o 3 vai se juntar acima, o 1, e eu agora vou clicar aqui em executar, e aparece o 1 e o 2 e o 3 desaparece. E desaparece porquê? Porque o toggle significa executar a operação inversa. Isto é, se o comando está, ou neste caso o elemento está visível, ele torna-o invisível e vice-versa. Ora, se eu usar aqui então, por exemplo, o 500, ok? E poderia inclusive definir aqui uma variável var intervalo é igual a 500, e depois usar aqui intervalo, e aqui embaixo também intervalo, ok? Vamos aqui então colocar, e cá está, lá vão eles todos embora, lá vão os meus divs todos embora, e cá está a animação que nós podemos criar aqui. No entanto, isto foi apenas o pressuposto para podermos introduzir no próximo vídeo aqui alguns conceitos relacionados com os efeitos, e iremos ver aqui que há coisas extremamente interessantes que podemos fazer com o jQuery.